vamos falar sobre o processo de urbanização e hierarquia urbana. A urbanização consiste no processo de desenvolvimento e expansão das cidades em relação ao meio rural. Esse crescimento se estrutura tanto a nível populacional quanto a relação espacial e também econômica. O que se observa é que à medida que as sociedades se modernizam, mais urbanas elas se tornam. Segundo a Organização das Nações Unidas, pela primeira vez na história da humanidade, a população mundial tornou-se majoritariamente urbana. Em 2010, mais de 50% das pessoas estavam vivendo em pequenas, médias ou grandes cidades e não mais no meio rural. No mundo desenvolvido, essas taxas ultrapassam os 75%, de modo que ela também apresenta um crescimento no mundo subdesenvolvido ao longo das últimas décadas. O processo de urbanização é considerado vantajoso no sentido de que é mais fácil oferecer infraestruturas básicas como redes de transportes, comunicação, energia, saneamento, quando toda a população está aglutinada em torno do ambiente das cidades. No entanto, quando a urbanização de um país ocorre de forma muito acelerada e concentrada em poucas cidades, elas não conseguem absorver a grande quantidade de habitantes e passa a evidenciar em espaços geográficos as contradições sociais. Assim, emerge o problema da expansão desenfreada das periferias, a formação de favelas e áreas de invasão, entre outros. Existem dois conjuntos de fatores que condicionam a urbanização pelo mundo: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos estão relacionados às condições oferecidas pelas cidades, como empregos, melhores condições de vida, acesso amplo à informação, entre outros. Já os fatores repulsivos estão ligados aos problemas estruturais do campo que motivam a migração de pessoas para os centros urbanos, como o desemprego estrutural, a concentração fundiária, os conflitos por posse de terra, entre outros. Cidades globais representam os principais polos da hierarquia urbana internacional, além de concentrarem elevados quantitativos populacionais, sendo quase todas elas megacidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Essas cidades apresentam uma complexa economia. Ao longo da história, em grande parte dos casos, as cidades globais foram as primeiras a industrializar-se no mundo, ou pelo menos em seus países. Foram também as primeiras a iniciar o processo de desconcentração industrial, que ainda está ocorrendo, passando a ser conhecidas por abrigar as principais sedes e centros de negócios das empresas multimilionárias. Exemplos de cidades globais: Nova York, Tóquio, Paris, Londres, Buenos Aires, Berlim, entre outros. No Brasil existem duas: São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópoles nacionais são cidades que polarizam apenas áreas urbanas localizadas no território nacional, com pouco ou nenhum peso sobre a atividade econômica de outros países, com exceção de nações cujo território é muito pequeno. Essas metrópoles interligam-se indiretamente à cadeia econômica internacional por meio das grandes metrópoles de seu país. No Brasil, os principais exemplos são Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife e entre outros. Metrópoles regionais são cidades cuja importância e domínio alcançam apenas o nível regional, estando direta ou indiretamente subordinadas às metrópoles nacionais e às cidades globais. Mesmo assim, são centros estratégicos, pois representam o elo de regiões ou pontos afastados em relação aos grandes polos da economia mundial. Exemplos de metrópoles regionais são Goiânia, Cuiabá, Campinas, Belém e entre outras. Abaixo dessas cidades, no contexto da hierarquia urbana, encontra-se cidades de menor porte, mas a relativa influência do local, tais como as cidades médias brasileiras que, apesar de menor importância, vêm atraindo muitas indústrias e contemplando um índice de crescimento muito acima da média das grandes cidades.